Começa agora. Programa Geekcast, o melhor da cultura pop. Olá, gente. Muito boa noite para vocês. Está começando agora mais um programa Geekcast e hoje especial sobre a maior banda de todos os tempos. Hoje especial sobre os Beatles, último programa do semestre, último programa do ano, e não podia encerrar de forma melhor. Para falar dos Beatles aqui hoje, a gente vai começar falando sobre a biografia deles, e estão comigo a Rafa, o Cauê e a Tati. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. Boa noite. Então, gente, vamos lá. O que vocês têm para começar falando da biografia dos Beatles? Bom, como o Matheus já disse, nós vamos falar hoje da banda de rock aí, que foi uma banda que marcou na época, como hoje acredito que marca em muitas pessoas, né? A banda em si terminou, mas ficou marcada para todo mundo. É uma banda britânica que foi formada em Liverpool. A banda foi formada em 1960 por John Lennon, o Ringo, o Paul e o George, né? Isso. Tá. Bom, a biografia conta que eles se conheceram ainda muito jovens, né? Na escola, o John Lennon já tinha a banda dele, que era o The Quarrymen. E aí ele conheceu o Paul entrou na banda também. Aí logo em seguida ele chamou o George. E ficou um tempo os 13, mais o Stuart com o Pete Best. Que depois saíram e foi substituído pelo Ringo. Que na época não tinha um baterista, Isso. né? Logo em seguida ele entrou e fez parte da banda junto com eles também. Isso aí, o Pete Best saiu porque ele era muito ruim, né? Ele não conseguia acompanhar. Eles trocaram ele, né? Ele não conseguia acompanhar eles. E aí o George Martin, que é o produtor, ficou de saco cheio e eles deram um pé na bunda quando eles começaram a fazer os primeiros shows. E aí veio o Ringo, que era de um outro grupo. Isso mesmo. E também foi por causa disso que o Paul começou a ser baixista, né? Isso aí. Por causa do que saiu... Forçado. Ele não queria, graças não. a Deus que foi. Facilitou pra ele, né? Ele não queria, não, mas o pessoal obrigou lá e ele acabou tendo que assumir. E deu muito certo. Graças a Deus. E aí com essas mudanças, né, a banda ficou com os 4 mais conhecidos, que é o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr, né? E foi os 4 que fizeram mais sucesso de todos. É o Fab Four, o famoso Fab Four. Exatamente. E foi em Hamburgo, né, que eles gravaram sua primeira faixa. Isso aí. Que é onde foi que eles conheceram o Brian, não foi? Brian Epstein. E assinou com a banda, o cara deve estar hoje nas nuvens até hoje, né? Ele morreu. Não, então. Nas nuvens Isso de tá tipo nas de nuvens. estar ter se fechado com a banda. Nossa, Matheus. Tava vivo, Rafa? Não, eu sei que ele tá morto, que ele morreu, mas... Não. Eu tô falando no sentido, sabe, mano? Ele fechou com os Beatles, velho. Sim, ele foi esperto pra caramba, Então. né? Com o acordo que ele fez com eles. Mas enfim... Foi até muito triste quando ele morreu também, né? Cara, eu não... Porque ele era bem querido pela banda, não era? Ele era, mas assim, cara, chegou num momento, assim, da carreira dos Beatles que eles tiveram muito problema com essa coisa de dinheiro. Tanto que foi por isso que a banda eles pararam acabou... porque eles não conseguiam ver ele mesmo cantando, não foi uma coisa assim? Não, eles tiveram um problema muito feio. Eles pararam com os shows por causa do barulho, eles não se ouviam, porque na época não tinha equipamento suficiente pra fazer shows em estádio e com o público que eles faziam. Só que os Beatles acabaram de uma forma muito trágica, em sentido de briga, por causa de dinheiro. Os negócios da banda estavam muito ruins, assim, os acordos e tal, e deu uma puta confusão, tanto que eles tiveram que ficar gravando pela Apple, que é o selo que eles criaram, a gente vai falar disso depois, até 1975, os discos solos que eles lançaram. Sim. Porque eles estavam presos a isso. Acho que o John Lennon foi o mais que se afastou de todos, não foi? Na época. O John Lennon, ele se afastou... Por causa da... um pouco por causa da Yoko, influência da Yoko, sim. Mas é porque, tipo, ele tava numa vibe totalmente diferente das coisas que ele queria fazer, entendeu? Ele entrou numa vibe, assim, depois que ele conheceu a Yoko. E aí de paz dele. Mudou muita coisa. E ele já não aguentava mais o Paul. Eles tinham uma rivalidade muito grande, assim. Jura? E aí eles já não estavam mais abatendo, entendeu? E o George Harrison também não suportava o Paul. O Paul ficou meio como porque ele é o mais galãozão, né, do grupo. Mas no final, o Paul ficou meio como vilão do final da banda por causa da maneira como ele arrumou a confusão por causa do empresário. Ele queria que o empresário fosse o sogro dele, o Lee Eastman, que era o pai da mulher dele, que já morreu, a Linda.
E o pessoal o Paul, o John, o Ringo e o George queriam o Alan Klein, que era o outro empresário, que era um empresário picareta pra caramba. Também já foi empresário dos Stones. E o Paul não queria nem fudendo, e aí eles deu uma puta de uma briga, mas enfim. Matheus, mas assim, lendo e tentando entender sobre a história, o término da banda em si não ficou nada assim comprovado qual foi a forma correta que acabou, sabe? Ficou suspeita no ar, não ficou ainda? Não ficou um mistério, alguma coisa assim? Ficou... Não foi uma coisa concreta, tipo, Não foi algo concreto. Porque... Eu senti assim um mistério, não sei, terminou, mas ficou tão vago. É que é complicado, assim, porque, tipo, a banda acabou de um jeito muito, muito complicado, assim, ninguém sabe exatamente como foi. O Paul fala que foi o John, tudo indica que foi o John que acabou com a banda. Ele falou, não quero mais, tô caindo fora. E a banda acabou. E, assim, então que ele saiu, foi o primeiro a sair, não foi? Foi o primeiro a sair, acabou por causa dele. Assim, a banda era dele, ele começou a banda. Mas, assim, recentemente saiu uma versão de luxo do Abbey Road. E aí lá, parece que entre os outtakes que lançaram na Deluxe Edition, tinham algumas coisas que mudavam o final da história, que falavam que não foi bem assim que aconteceu, alguma coisa assim. Mas a versão oficial o John estava de saco cheio e saiu da banda em 68, 69, não lembro. E aí eles gravaram... Porque eles ainda estavam gravando o disco, ainda não tinha terminado, uma coisa assim. Sim, o Abbey Road. Só que a banda acabou oficialmente em 1970 com o lançamento do Let It Be. Sim. Que foi o último disco lançado, mas não foi o último disco oficialmente, assim. O Paul entra na carreira solo, né? Sim, todos eles, eu acho que eles conseguem se identificar se cada pegar a sua carreira solo. sozinho. Isso. O Paul entrou forçado, ele não tava muito afim não, ele não queria que a banda O acabasse. Ringo foi mais pro cinema, né? O Ringo foi mais pro cinema, o George foi... O George também foi fazer carreira solo, e ele fez um disco duplo logo de John cara. Lennon parecia que ele tava fazendo música porque ele gostava mesmo, mas ele, tipo, ficava mais de boa. Não ficava tão focado na carreira, assim, de fazer turnê, porque ele tava muito naquela época hippie, paz e amor, lutando contra a guerra e tal, essas coisas assim. Mas foi bem nessa pegada aí que a coisa aconteceu, o fim da banda dos Beatles, assim. É triste, né? Porque ver como que eles eram, pelo que a gente assiste, parece que eram muito unidos, né? Muito, eles pareciam ser muito bastante cúmplices, né? Mas eles eu acho que eles demonstravam essa impressão, mas na realidade não era. Mas no começo era. Meu, tipo, eles eram os Beatles, sabe? Desgastou muito a coisa. A relação deles ficou muito desgastada. Tipo, eles fizeram o quê? 10 anos? Menos, eu até acho. Menos. E... foi muito intenso, eu acho. Acho que manter uma banda por muito tempo é difícil. É difícil. Tem as pessoas... Cada um muda a cabeça, cada um quer fazer uma coisa diferente. Completamente. E o sucesso deles foi muito grande, né? Então, assim, imagina segurar... Não, foi muito rápido também, e foi muito rápido. Imagina segurar tudo. Não dá. É muito complicado. É muito complicado. Mas assim... Mas foi uma das primeiras bandas a conquistar a América também, né? Foi a invasão britânica, foi ele. Porque existe uma coisa no mercado da música, principalmente antigamente, que as bandas inglesas, britânicas, tinham uma dificuldade muito grande de entrar no mercado americano, que é o sonho de todo cantor, de todo artista. Então eles tinham muita dificuldade, eles faziam sucesso na Europa, mas era muito difícil entrar no mercado americano. E os Beatles foram um dos primeiros que conseguiram isso, conseguiram de uma forma assim, com resistência, porque no começo as gravadoras, as rádios, os DJs das rádios não queriam tocar os singles dos Beatles. Sim. Eles não queriam. Depois que tocou e deu certo, tanto que eles acho que até lançaram os primeiros e não deu certo, depois que a coisa engrenou e aí explodiu. Mas também foi uma quebra de paradigma assim, para a indústria da música, que é uma coisa que, tipo, anos 60, começo dos anos 60, isso era quase impensável. Eles lançaram 12 álbuns, né? De estúdio. Sim. Meu Deus, é muito álbum. É muito álbum. O começo foi mais, assim, coletâneas de singles. Eles não pensavam em álbuns como um conceito. Foi mais single, né? Tipo, era juntar os álbuns, juntar os singles e lançar como um compilado de singles. Mas não um álbum conceitual. Isso começou depois de Rubber Soul. Aí eles mudaram a sonoridade e começaram a pensar em um álbum fechado, como conceito mesmo. E os melhores discos deles são a partir disso. Uma curiosidade é que o Paul e o John não tiveram a mãe presente, né? A mãe do Paul morreu muito quando era jovem. A mãe do Paul morreu muito cedo e a do John também. O Lennon não era muito presente. E o pai dele também não ligava pra ele, né? Não, o pai dele era o... marinheiro. O pai do John, o John odiava o pai dele.
Na verdade, foi força de vontade dele mesmo, né? É. Porque desde E pelo pequenininho ele já contrário, cantava, né? Pelo Ele foi contrário- incentivado. Pelo já contrário, o tocava Paul, piano, quem exato. incentivou foi o padrasto, né? O Paul, ele perdeu a mãe muito cedo também e rendeu a morte da mãe do Paul rendeu muitas músicas bonitas, né? Let It Be, Yesterday, que não foi oficialmente, Yesterday não foi oficialmente, pelo menos ele não fala que foi feita pra mãe dele, mas assim, se você olhar a letra, você entende que acho que no subconsciente dele tava fazendo pra mãe. Mas Igual Hey Jude, falaram que foi pro Julian, filho do John. pro filho do John, na época que Porque eles separaram ele e a mãe. o John dele, né? tava se separando da Cynthia, a primeira mulher dele. O John tinha muito problema de violência com a Cynthia, né? Ele era muito ciumento, era muito violento com ela. E eles se separaram e o Julian, né, que é o primeiro filho dele, sofreu muito com isso. E aí o Paul fez a música e tal, pra ajudar o menino, né? Uhum. Mas foi isso aí. Tem também a história do Paul, né? Que quando ele lançou lá em 1993 o Paul is Live, foi a época que, né, estavam falando que ele tinha morrido e que ele foi Sim. substituído por um sósia, né? Esse boato do Paul Sim. ter morrido veio logo depois, no final dos Beatles, na época do Abbey Road. Isso. No penúltimo álbum dos Beatles. Começaram a falar isso. Porque teve um acidente de carro lá que um sósia do Paul morreu e aí falaram que era o Paul de verdade tinha morrido e trocaram ele. E veio toda Eu essa gosto de inventar essas coisas. teoria né? da conspiração Aí que... vem, Não, e essa teoria ganhou os jornais no Reino Unido. Que no Reino Foi Unido muito Só- forte, né? foi. Os caras lá sempre tiveram a fama de tabloides, né? É. E aí essa coisa tomou proporções assim de os caras... O Paul tava vivendo no sítio dele na Escócia, isolado lá, e os caras de uma revista foram lá encher o saco na porta dele e ele bateu nos caras. Porque os caras queriam saber se ele tava vivo de verdade. Aí ele abriu a porta, você tá vivo mesmo? Porra, eu tô aqui, Era meio, né? né? E aí depois ele tirou um sarro nesse negócio do Paul is Live, no álbum ao vivo dele. Ele brincou, porque um dos pontos principais da teoria é que o Paul, na capa do Abbey Road, está descalço, isso significa que ele tá morto, e o John é o padre que tá de branco, o John é não sei o que tá de branco, o Ringo é o coveiro, uma coisa assim. Outra E aí ele tirou mesmo- sarro na capa do Paul is outra Live. polêmica mesmo foi do John Lennon, que ele falou que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Essa história do John... Rendeu um Causou pouquinho, né? bastante. Causou bastante. O John sempre esse- foi polêmico a vida inteira, né? Sim. E também causou revolta com os religiosos. Gerou começou- uma... Criou uma rejeição aí, na verdade, né? Ele comprou a guerra dele contra os Estados Unidos naquela época já, né? E depois ele foi pra lá e comprou uma guerra de verdade contra os Estados Unidos. Mas começou verdade, aí. É difícil ele ficar lá, né? Foi muito Ele difícil foi ficar lá. deportado, não foi? Ele não chegou a Não ser chegou, mas deportado. quase. Ele quase foi. Ele Os caras quase queriam foi, deportar. permaneceu Sim. lá. Queriam deportar e quase foi. Isso Na época da guerra do Vietnã e tal. Mas o John era muito desbocado, né? Ele era muito ácido, ele era muito mesmo. provocativo. Pela cara Mas dele, tudo dá pra começou aí perceber na que ele era parte mais- dessa revolta dele com a religião? Não. O quê? Tudo começou aí quando iniciou essa parte da religião, da revolta dele com a religião? Não. Não é que Aquele seja que- revolta, é Não. que o John era muito ácido. Ele Eu vi questionava que ele as falou, coisas. ele não falou por mal, ele falou tipo que todo mundo comentava mais dos Beatles do que do Sim, Jesus, isso que ele porque quis dizer. porque os Beatles foi um É. fenômeno assim, tipo, cara... Na época era... É muito difícil você Os mensurar Beatles. o que foi. Sim. É que ele era muito provocativo. O John gostava de provocar, de cutucar, sabe? Mexer. Sim. Ele gostava de fazer isso. E eu acho que nem foi por maldade nem ou por arrogância. Não, Foi também mesmo acho que por não. provocar, porque ele sabia que os americanos têm muito essa coisa e tal. E ele falou, não, eu vou cutucar esses caras aqui, vamos ver. E, bom, acho. enfim, era o John e era por isso que ele era genial. Ele é... Por isso deixaram de amar ele. Não tem como. Os americanos compraram uma treta muito grande. Depois isso mudou. Depois que ele foi Mas também naquela época tudo virava polêmica, né? mas Tipo, aquela coisa ele mais- conseguiu hoje reverter também, isso né, depois mas- que ele morreu, né? Depois que ele Nossa, a morte dele foi... do que ele lutou, pesado. tudo pelo que ele lutou nos Estados Unidos, que era a maioria das pessoas nos Estados Unidos também lutava por isso, paz. pela paz e tal. Depois que ele morreu, ele virou um símbolo, né, cara? Tipo, ele ficou maior do que o Beatle. Ele virou um símbolo, um estilo de vida até assim. Vou ser mesmo, sincera, né? eu vi as histórias dos quatro, mas a dele é a que mais me interessou, assim, porque eu acho que ele Por causa do jeito da era morte. tinha uma visão diferente. Não, ele sim, o John Lennon, sabe? Sim. Tinha um... Mano, ele fazia música com muita facilidade, sabe? O John E era muito talentoso. ele era um cara ele muito tinha- visceral, é. né? Ele era um cara muito visceral. Fazia muita coisa, tipo, vou fazer uma música aqui agora. Eu vou lançar, fez sucesso. É. Eu vou descansar agora. Acho que- Facilidade ele tinha, A grande né, pra diferença escrever. do John pro Paul é que o Joe era um cara muito mais visceral e menos comercial. Era mais isso mesmo. artístico. Até hoje o Paul é, né? O Paul é mais cuidadoso É. e ele era muito mais Mais comercial. artista. Ele é muito mais comercial até hoje, assim. mais Tanto que artista, foi né? o que teve a carreira mais bem
Até hoje, né? Tá aí. Bem estruturado. Ele tá aí até hoje, fazendo então. sucesso, lançando disco. O último disco que ele lançou foi em primeiro lugar. O cara tá Foi, com quase 80 anos. Pois é. Então, cara, é isso. Ele tá na lista, né? Entre Dos os 40 mais Sim. Isso. ricos aí do Reino Unido e da Irlanda, né? São Vocês 1 acham que se bilhão o John de Lennon estivesse patrimônio. vivo, ele ia fazer sucesso ainda? Eu acho que nos dias de hoje, com a política que temos, o John ia ser um inimigo adorável pro Trump. Ia dar pro Você acha pega que louco. eu ia ter... Naquela será época que ia ele ter já rivalidade? causava Imagina, revolta. Imagine hoje, Hoje. tempos Então. atuais, né? Ia Ele ser ia uma- mexer nas feridas. uma Então, treta então era onde grande. ia ter essa rivalidade. Com certeza. Eu Ia acho que ser, ele o ia negócio ia ser- ser bem pior. Que nem o Matheus falou, em questão política, ele ia É. ser bem odiado. Os fãs não, né? Fãs sempre vai Ia ser um negócio bem da hora de ver. polêmico. Gostaria Acho muito. que, será que teria rivalidade entre Paul e John Lennon? Não, eu acho tipo, no musical, falando, entendeu? Musical? Acho que não. Tipo, de... No final eles já estavam parando com esse negócio É. da rivalidade musical. Assim, eles já tinham meio Porque acho que eles também estavam em... Tava, eles coisa já estavam diferente, mudando a tava em cabeça já. estilo Já diferente, tinha, né? Os Beatles já fazia quase 10 anos que tinham acabado, É. sabe? Tinha Então já não era muito forte já mais, não era né? mais isso aí. Os caras Era conseguiram mais. Bom, meio que eu vou superar. falar do Ringo também, né? O Ringo era é o o cara mais, esquecido. era o mais engraçado da banda, É. né? Deixava as coisas mais leves. Isso aí. E... Ele era a paz, né? Isso, era a paz do grupo. Ele era a paz do grupo Era quando o- tava em polêmica. E o nome dele de Ringo é porque ele usava muito de anel, né? Isso. Ringo Starr. E o George, né, pra fechar. Então, o George... Não, uma curiosidade também, tipo, os quatro não nasceram em família rica. Os quatro nasceram normal, sabe? O John era o que Negócio- tinha uma condição de vida É. um pouco melhor por causa da tia que cuidou dele. Sim. Mas, tipo, Mas, ninguém era, os tipo, outros- privilegiado o suficiente. Não, não. entendeu? Não, eles... Tudo era... Classe trabalhadora e Classe tal. mais baixa. O É, George, o George- pra fechar, o George era o cara assim, tipo, ele era o meio que o patinho feio. No começo É. ele era só o cara que tocava guitarra, depois ele Ah, não, começou. acho que- Ele começou a tocar, compor músicas assim, sensacionais. Tanto que nos últimos discos dos Beatles, as melhores músicas são do George, assim, se você for Ele ver. verdade. As escreveu- letras, É né? something. É diferente, Becomes né? the sun. Eu acho que ele e o Ringo era mais ofuscado pelo... Eles Paul eram e pelo subvalorizados, ele era É. ofuscado porque Lennon e McCartney é muito difícil, né, John, né? cara? Muito difícil você superar É. isso. Sim. Sim. Então era difícil, acho que era até por isso que É. o George tinha birra com o Paul. Aham. Mas enfim, coisas que acontecem Demonstrou em o bandas. talento dele também, né? É, E a morte dele também foi claro, triste. foi, morreu de câncer, né, em É. 2003, acho que não me Da engano. garganta, né? É, Nossa. mas enfim, cara, coisas que acontecem e também era um cara genial. Vocês acham, só mais uma pergunta, vocês acham que os Beatles seriam como era antes agora? Os Beatles, cara, eu acho que os Eu Beatles acho que seriam em tempos adorados e cultuados até hoje. Eu também. Sim, Também tipo, acho. seriam adorados. Cara, os Beatles, cara, não tem como você ver criança verdade. gostando dos Beatles. Os Beatles é insuperável. Não, É uma coisa transcende meio que de muito. geração, né? Porque Passa. É verdade, É, até hoje. porque a minha Até hoje referência todo mundo é- ouve, né? É. Quem gosta, ouve, não deixa de Então. buscar. Sim. eu ouvi muito quando eu era mais novo. Porque meu pai gosta, minha avó gosta. É. Então, Uhum. assim, é uma coisa que vem, É cultura, né? É transcendental. É. Passa mesmo e não tenho dúvida nenhuma que os Beatles vão existir para sempre, assim, independente de quantos anos passe, porque é um negócio simplesmente sensacional. Eles podiam mesmo, né? Tá no nosso hoje em dia, né? Nem fale, seria tão Que bom. é. Com a música que a gente tem hoje, os Beatles É. fazem falta Nossa. pra caralho. Mas enfim, gente, era isso. Muito obrigado ao pessoal aqui, o Cauê, a Rafa e a Tati, que falaram da biografia dos Beatles. E agora a gente vai falar um pouco sobre a importância histórica dos Beatles. A gente estava falando sobre como os Beatles seriam adorados hoje em dia e tudo que eles fizeram. E hoje agora a gente vai falar um pouco sobre toda essa importância que eles tiveram e tem até os dias de hoje. Agora estão aqui comigo a Karine e a Kate. Boa noite, meninas. Boa noite. Então, gente, o que nós vamos falar sobre a relevância histórica dos Beatles, a importância deles para a história da humanidade? Bom, eu acho que eu vou começar falando que os Beatles, eles... Acho que todas as bandas e cantores, eu acho que eles são o que são por influência dos Beatles. Eu Com acho que é certeza. difícil algum grupo, alguma banda que não tenha sido pelo menos influenciado um pouquinho, né? Não tenha sofrido esse impacto tão grande que foi os Beatles. Tanto que os shows em estádios que a gente vê hoje em dia são graças aos Beatles, porque em 65
o empresário da banda, ele teve essa ideia de colocar o show deles em um estádio, até porque eles tinham milhares e milhares de fãs, então eles pensaram nisso. No começo acharam que era meio que uma loucura e tal, mas aí acabaram topando e deu muito certo. Então foi ali uma das primeiras bandas a criarem isso aí de show em estádios. E a gente vê, né, que pegou e muito, porque hoje em dia o que mais tem é banda e grupo com show em estádio, né? Exatamente. E é um negócio legal porque foi em 65, acho que, tipo, quem ia pensar isso, né? Foi um dos primeiros. Depois de um tempo tiveram que parar porque não tinha mais estrutura para dar conta dos shows. Foi muito, assim, um negócio exatamente. muito grandioso, assim. E tem uma coisa que eu quero falar que é, tipo, hoje em dia é muito fácil você fazer o marketing da banda, porque tem internet e tal, então dá pra você saber qual é o seu público, mas Sim. os Beatles, eles faziam isso nos anos 60, só que eles não atingiam apenas um tipo de público, era tipo várias pessoas de várias culturas e religiões do mundo todo. Então, Acho que foi muito impactante, né? Eu acho que foi, assim, uma coisa demais pra época, né? Foi um fenômeno mesmo. Com certeza. Acho que Beatles Não é só influenciou música, é um também. fenômeno cultural, Isso, histórico mundial. Histórico, Os Beatles, né, gente? Sensacional. Bom, qual é o próximo ponto aí que vocês trouxeram pra gente? Eu acho que, assim, tanto, né, influenciando na música, aí, como eu tinha falado, o jeito, assim, de se vestir dos jovens aí, que ficou, assim, bem marcante na época, pelo visual dos Beatles, né? Eu acho que pegou muito isso também. A forma até de dançar ali do pessoal, o corte de cabelo. Ficou uma coisa bem presente na época também, que todo mundo queria ser um pouquinho dos Beatles, né, na época. Então acho que pegou muito, até algumas bandas foram influenciadas por esses estilos, então... Demais. Os Né? Beatles Demais. influenciaram praticamente todas as bandas Todas que as vieram depois bandas, deles, né? sim. Os próprios Bee Gees foram influenciados pelos Beatles e Isso. trazendo um pouco mais pra cá o Oasis. Oasis, Tanto né? que no Yesterday, o filme dos Beatles, eu não sei se vocês já chegaram a ver, esse Sim. filme que saiu esse ano, lá os Beatles deixaram de existir e aí ele foi procurar pelo Oasis e também não existia mais, porque sem Beatles não tem Oasis. Não tem entendeu? Oasis. Eu acho que Oasis, até o Nirvana, o próprio Kurt já falou em entrevista que, tipo, os Beatles foi uma influência para ele também. E eu acho que não só ele, né, como o Ozzy também já falou em entrevistas. Claro. O Dave Grohl do Foo Fighters, nossa, ele é muito fã dos Beatles. E já fez cover também dos Beatles. O Bruce também, Springsteen, ele falou que foi um sonho para ele tocar com o Paul McCartney, porque ele sempre admirou assim a banda e quando ele tocou ele falou que foi um momento assim inesquecível para ele. Então, putz, quantas bandas aí, né? Acho que bandas atuais, né, como ele. tem muitos covers também, né? Isso. Arctic Monkeys, por exemplo, fez um cover deles nas Olimpíadas. Eu não lembro que ano que foi, mas 2012. foi de Come Together, né? E ficou muito legal a versão também. McFly, que eu sou fã. Eu tenho que citar McFly, que eles fizeram, nossa. E eles são britânicos também. Eles são então britânicos. Acho que pro pessoal da Inglaterra, os Beatles têm um peso ainda maior do que o que tem pro resto do pessoal. É né? uma referência, né? Até o estilo do primeiro CD do McFly foi muito, assim, parecido com os Beatles, assim, a pegada de música, o estilo, até o cabelinho, assim, ficou bem parecido. Influência direta, né, cara? Direta. E os Oasis, eles disseram, né, que eles são melhor que os Beatles já. Não, mas isso aí é coisa das modestos, loucuras, né? do Noel e do Bem Liam, aquelas doideiras deles que eles falam. É normal, a gente releva. A gente finge, né, que, né... Tudo bem que eles são uma puta banda também, né, gente? Mas aí comparar os Beatles também... Já é um pouquinho demais. né? Um pouquinho demais. E, assim, os Beatles, eles são... né, a gente sabe que eles são talentosos, eles eram muito inteligentes, assim. E foi legal também que, na época, eles criaram muitas inovações ali tecnológicas, né? Claro. Tipo, teve, assim, estúdio, eles... Teve algumas técnicas para realçar os sons, as vozes, que foi, assim, um marco também na época. Que eles tiveram ali uma ideia na gravação e outras bandas acabaram pegando também e foi uma influência muito grande também. Os Beatles eram geniais demais, né, cara? Para todos os sentidos, assim, até em termos de inovação para música. Os caras realmente mudaram a música, não no sentido de letras e tal, mas no sentido técnico da coisa também.
Era um negócio, assim, absurdo. E Tanto que eles ficaram tão famosos que tem a própria gravadora, né? Que Sim, até claro. hoje tem o selo A Apple. Da Apple. A Apple que deu uma treta, já deu muita Muita treta por aí. por causa de Deu- direitos Nossa, autorais, cara do céu. A Apple foi uma das maiores tretas da história dos Beatles, cara. Problema de direito, grana, né, cara? Todo esse problema que deu o direito das músicas dos Beatles. É uma coisa que se discute até hoje. Foi o motivo pelo qual o Paul McCartney e o Michael Jackson brigaram. Foi por causa das músicas dos Beatles. Essa história é uma história muito famosa. O contrato das músicas dos Beatles no começo, né, da parceria Lennon e McCartney, foi assinado de um jeito muito esquisito, muito zoado, né? Eles eram muito novos, não sabiam o que estavam fazendo e tal. E aí ficou na mão do empresário. Eles não tinham direito sobre as músicas deles, né? Os Beatles. Ficou tudo com o empresário. E depois aconteceu um monte de coisas e tal. E o catálogo dessas músicas foi colocado a leilão. E uma outra pessoa ia comprar depois de muita coisa. Isso é um resumo bem básico da história. E aí o Michael apareceu nos anos 80 já com um caminhão de dinheiro lá. Ele ficou sabendo que tava vendendo o negócio, ele foi lá e falou, eu compro, na surdina. Tipo, e o Paul não acreditou, porque ele já tinha falado pro Paul antes, eu vou comprar suas músicas, Paul. E o Paul achou que era zoeira, né? Só que era verdade. E o Michael comprou as músicas dos Beatles e o Paul ficou putaço e tal. Depois o Paul ligou pra ele e falou, pô, você podia dar um aumento pra gente. Ele falou, negócios são negócios, Paul. Nossa. E aí estremeceu a relação deles, né? Mas parece que hoje, aos poucos, o Paul foi recuperando os direitos das músicas. Não se sabe, porque está em sigilo de justiça e tal. Mas acredita-se que o Paul já tenha recuperado grande parte do catálogo, né? Eu vi também que um comercial usou uma das músicas. Não lembro que comercial de qual marca. Só sei que usaram uma música dos Beatles e eles acabaram levando um processo também. Os Beatles resistiram muito a comerciais quando eles ainda estavam juntos, né? Eles não cediam as músicas para comerciais. Isso geraria muito dinheiro, mas eles recusavam, porque eles tinham aquela coisa, né, do ímpeto dos Beatles de lutar contra o dinheiro e o comércio e tal. A indústria, né? A indústria, e eles não cediam. Aí depois a coisa começou a... Desculpa. Depois isso mudou, né? Depois que as músicas já não eram mais 100% deles e tal. O Michael mesmo, quando comprou, ele cedeu as músicas pra comerciais. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Porque é grana, cara. Tipo, é muito dinheiro. As músicas dos Beatles são muito caras pra você poder usar, reproduzir. Então pense no tanto de dinheiro que isso não fez depois que se liberou pra usar em comerciais e tal. Mas eles eram contra, eles não gostavam muito disso, não. E até hoje os CDs deles, discos, são vendidos como se fossem coisas atuais, bem novas. Com certeza. Tanto que eles lançaram, eu tinha até comentado atrás, lançaram uma reedição de aniversário de 50 anos do Abbey Road e o álbum voltou pro primeiro lugar das paradas de sucesso por causa dessa reedição que lançaram esse ano. Todo mundo comprou. Tipo, e sabe, 50 anos depois, voltou pro primeiro lugar. É uma coisa temporal, né? É Beatles, cara. É só Beatles que faz isso aí. Os outros Emané não faz, não. Mas, cara, a importância histórica dos Beatles pra música e pra humanidade é um negócio, assim, incomensurável. É simplesmente indispensável você falar de música e não falar de Beatles, ou não pensar na história mesmo, porque eles marcaram um pedaço, uma fatia muito grande de tudo isso aí, cravaram o nome deles assim, e porra, a gente vai falar de Beatles, vai ouvir Beatles até o mundo acabar. Com certeza, né? Eu acho que é meio que Beatles, né, Inglaterra e Michael, assim, eu acho que dá pra fazer até meio que uma comparação, porque acho que são duas pessoas ali, O Michael bateu alguns recordes dos Beatles. Isso, até teve mais. Mas, assim, os dois são inigualáveis, né? Acho que vai ser eterno, né? Com certeza. É música que não vai morrer nunca. Não. Vamos se manter vivos aí pelo resto da eternidade. O resto da eternidade mesmo. E as pessoas usam roupas, né? Tem videogame, inclusive, jogos de tabuleiro, carta, animações que tem a participação dos Beatles, várias coisas. Os Beatles são pop, né, cara? São. Eles não queriam pop. ser, mas são. Mas deu certo. Pop puro, São assim, estão diretamente ligados dentro da cultura, assim, pop, da cultura da humanidade como um todo, né? Beatles é Beatles, cara, simplesmente sensacional. Meninas, muito obrigado.
Agora a gente vai falar um pouco da discografia dos Beatles, que é uma das partes mais importantes, né, de se falar. Quando a gente fala dos Beatles, a gente tá falando de música, e óbvio, das obras-primas, que são os discos dos Beatles. E para falar da discografia dos Beatles, nós temos aqui Marcão, Valdeci e Modesto. Boa noite, senhores. Boa noite, companheiro. Tamo junto. E aí, gente? Matheus. Como é que... Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, Valdeci, o senhor é o primeiro pela ordem. Vamos falar dos 2 primeiros discos. Só pra deixar claro, a gente não vai falar de todos os discos dos Beatles, até porque não dá. A gente vai falar dos mais importantes de Rubber Soul pra frente. Então, Valdeci, fala pra gente aí, o que aconteceu com os Beatles depois de Rubber Soul? Bom, eu vou começar falando sobre Revolver, né? Isso. E a carreira dos Beatles é quase que totalmente sustentada em sucesso, sendo a única banda de rock onde praticamente todos os álbuns chegaram em primeiro nas paradas de sucesso. A gravação para o álbum Revolver se iniciou no dia 6 de abril e se estendeu até dia 22 de junho, sendo o 7º álbum do grupo, e foi lançado em 10 de outubro de 66. O nome Revolver, na verdade, não tem nada a ver com arma, né? Mas sim que todo o disco gira em torno de um eixo no prato de uma vitrola. O produtor do álbum foi George Martin, né? Sempre George Martin. O sistema, né? Então, ADT, que é uma técnica de gravadores, né? De fita, né? Que era criado as duplicações aí desses álbuns aí, né? Isso aí. E depois veio o Rubber Soul, que foi o álbum que mudou a sonoridade dos Beatles. Exatamente, né? Eles criavam um reforço que dava profundidade à voz inicial, né? Então nascia aí uma nova técnica, né? Isso aí. O álbum traz aí uns temas diferentes, tendo a temática como referência em torno de entorpecentes, né? O LSD. Eles usaram muito isso naquela época. Como o Dr. Robert, né? E sobre o médico que injetava vitaminas e artistas da elite usavam. Tá vendo aí? Isso aí. Depois tem essa música aí, To Get You in My Life. Isso aí. Que a tradução é preciso ter você em minha vida. E Paul falando de sua paixão por maconha. Veja aí. E Taxman, né, de George Harrison, né? Isso aí. E sobre os altos impostos ingleses cobrados de pessoas com altos ganhos, como os Beatles, né? Claro, também, com certeza. Qual é a capa do disco? Aí é um desenho e colagem de Klaus Voormann, né? Klaus Voormann, grande baixista Klaus Voormann. Isso aí. Ganhou o Grammy de melhor capa em 1967 e sendo dividido em um alinhamento entre o A e B aí do disco, né? Isso aí. O álbum atingiu o primeiro lugar das paradas de sucesso americana e inglesa na lista dos 200 álbuns definitivos do rock and roll, né? Mostrando a inovação sonora. Isso aí falando sobre Revolver. Só uma correçãozinha. O Rubber Soul veio primeiro que o Revolver. Foi o Rubber Soul, depois o Revolver. Agora a gente vai falar de Rubber Soul. Então vamos falar de Rubber Soul. Os Beatles foram os grandes responsáveis pela explosão do rock and roll. Sem eles não seria um décimo do que ele representa hoje no cenário musical mundial. O álbum Rubber Soul de 65 marca a estreia da fase psicodélica dos garotos, e a capa do disco mostrando em uma foto com uma cara deformada, e o nome do álbum seria uma referência ao Soul Music, sola de borracha, né? Uma tradução aí. Isso aí. O Drive My Car, né? Drive My Car, grande Dirija sucesso. Meu Carro, né? Isso aí é escrita por Paul, fazia referência ao pouco conhecimento dele sobre automóveis. Pela primeira vez, George Harrison fazia uso do sitar, que é um instrumento indiano. Ele já estava brisando nas ondas dos indianos. Era muito louco indiano. Já estava viajando já. E No Man, Homem de Lugar Nenhum, de John, sobre ter sido inspiração para compor o álbum Até Seu Não, né? Foi mais revolucionário lançado na história e foi um marco para a revolução musical do quarteto. Com certeza, o Rubber Soul é um quebra de paradigmas, né? Como eu tinha dito antes, o Rubber Soul foi o que rompeu e mudou
o som, a sonoridade dos Beatles para o que viria depois, né? Ele deixou de ser iê ali, né? Já ele deixou. Parou de ali ser mudou, ali mudou o negócio. Aquele negócio de cabelinho cortadinho. E aí a coisa tomou uma proporção. E aí entrou o negócio dos Beatles músico mesmo. É verdade. Sem aquela coisa mais artística e tal. Que sem falar explodiu a cabeça de muita gente. Sem falar, saiu um pouco aquela música voltada muito à infância. Música para criança e tal, né? Então, e aí depois disso vieram 2 álbuns muito clássicos, um dos mais importantes que é o Sgt. Pepper's e depois o White Album, que o Modesto vai falar pra gente. Então, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi o 8º álbum da banda, né, dos Beatles. Ele lançado em 1967. O curioso é que ele foi lançado em maio no Reino Unido e depois em junho, logo após em julho, né, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Isso aí. Permanecendo várias semanas no topo das tabelas e tal. E curioso também que ele, de tanto sucesso que o Peppers fez, né, sendo mais íntimo, né, o Sgt. Peppers, a revista Time considerou uma evolução histórica, né, no processo da música. Com certeza. Nunca ninguém tinha feito nada e não só parecido com a Time, mas a revista Statements, esse nome é complicado. Ela conceituou também a sua elevação da música pop a nível de arte, quer dizer, ele considerou a música, né, como uma obra de arte mesmo. Então é bem legal. O long play, né, conquistou 4 prêmios Grammy em 68 e o álbum ainda foi o álbum do ano, né, de tamanha repercussão que ele teve, e também foi o primeiro a ganhar essa honraria, né? Com certeza. O Sgt. Pepper's é talvez um dos discos mais importantes da história dos Beatles, né? Porque eles realmente adotaram um negócio de fazer um disco fechado, um conceito fechado, uma coisa conceitual mesmo, né? Certo. E depois veio o White Album. Isso, chamado também de álbum branco, né? Isso aí, o álbum branco dos Beatles. Então ele também foi o 10º álbum da banda, e eles lançaram no estúdio, né, no próprio estúdio, né, com um álbum duplo, Isso aí. Né, e assim, quiseram diferenciar bastante do álbum anterior, né, do Peppers, que eles lançaram uma capa totalmente branca e com nome em alto relevo, para se diferenciar mesmo daqueles que eles tinham feito no álbum anterior, né? Uhum. O mesmo que algumas mesmo que não tenha entrado um single, né, ou alguns singles no álbum, ele foi o single, me fugiu o nome da Joe, Hey Joe, a música Hey Jude, ela foi lançada no mesmo ano deles, do álbum, né, e num compacto, né? Sim. Embora não entrou no disco, mas ela foi produzida no mesmo ano. Enfim, mesmo a música com estilos bem diferentes, né? Um repertório legal que vai do blues britânico ao Sky. Sky o Marcão tava até falando do Sky aí. Ska se fala? Ska, né? É um ritmo descompassado, né? Ah, sim. Um precursor que tem a ver reggae. com o reggae, né? E tal. Enfim. A ideia das músicas surgiu numa viagem, né? A ideia desse álbum. Pra Índia, né? Meses antes do lançamento do álbum, apesar de terem ido meditar na Índia, né? Eles vinham se conflitando, né? Brigando, desentendimento. A época do álbum branco foi uma época muito conturbada. O álbum branco foi gravado debaixo de muita treta, cara. Então, principalmente por causa da Yoko Ono, né, mulher? Nem falha. A Yoko começou a causar discórdia já naquela época, né? Não sei né? qual álbum do Beatles que não teve treta, viu, cara? Acho só que a época do Iê mesmo. Só que depois do Licérgico o negócio foi feio. Depois que eles começaram a usar droga, já era. Aí desandou geral. Mas eles tinham um pacto, né, que nas gravações, as mulheres não poderiam ir, os familiares em geral, né? Não poderiam ir e tal. Mas a Yoko Ono quebrava esse pacto deles lá, e ela era bem reverente e tal, então não tinha tempo ruim pra ela. Bom, e além, né, desses conflitos, tudo, teve um abandono também de um engenheiro doidão lá que saiu e não deu nem satisfação. Então já aí foi
daí já foi, né, mesmo acabando, né? Com também o sumiço do Ringo Starr, né? E daí abandonou de vez. Foi saco cheio também que sair no meio e tal. É verdade. E aí, infelizmente, né, em 1970, eles acabaram com a banda. Acabaram antes, em 70 acabou oficialmente com o Let It Be, que foi o último disco que o Marcão, inclusive, vai falar agora pra gente, do Abbey Road e do Let It Be. Abbey Road, pra mim, o melhor disco dos Beatles. Pra mim também. O melhor e o mais, mais antológico em relação à capa, né? Com certeza. Aquela famosa, aquela foto, né, atravessando uma rua em cima da faixa de pedestres, que virou referência para artistas, né? De plásticos e tal, usaram isso em tudo quanto é tipo de trabalho, né? Então é uma capa muito antológica, digamos assim, né? É o 12º álbum, apesar dele ser o penúltimo álbum lançado, ele foi gravado depois de Let It Be. O Let It Be foi gravado antes. Foi. E eles lançaram o Let It Be depois. Eles fizeram uma bagunça lá. Então esse álbum, Abbey Road, ele foi gravado em 26 de setembro lançado em 26 de setembro de 69. Abbey Road é o nome daquela rua que eles tiraram a foto e é o nome também da gravadora da EMI que estava lá nessa rua aí de Londres desde 1931. Isso aí. Essa é a curiosidade do nome do disco. Todo mundo fala, mas que Abbey Road? É o nome da rua, só isso. Os caras eram bem reverentes até em nome de música, de disco, né? Ele foi produzido como todos, né? George Martin para Apple Records, né? Vocês já falaram da bagunça que a Apple Records foi na vida dos Beatles, né? Talvez um dos motivos que fez com que os Beatles deixassem de ser os Beatles foi justamente todas essas brigas que houve em relação à Apple Records, né? É o álbum mais bem acabado de todos. Abbey Road é conhecido como o álbum mais bem acabado dos Beatles, mais cuidadosamente produzido, né? E está entre os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame de todos os tempos. Então ele faz parte, esse aí já está gravado na história do rock and roll, não sai mais de lá. É como se fosse cláusula pétrea do Hall da Fama, né? Com certeza. Apesar de ser o último álbum, né? Eles foram gravados há alguns meses, eu já comentei isso, antes, né, do próximo disco. O álbum é considerado o melhor do grupo, né? Só que teve momentos de grande turbulência na gravação desse disco, muita turbulência. Só que tinham passado uma imagem de que tudo tinha voltado ao normal. Mas na verdade, o maior problema da banda começou a esquentar justamente nessa época. Guerra de poderes, legado e dinheiro. Talvez os problemas de convivência entre os integrantes da banda tenham chegado ao seu ponto culminante nessas gravações aí. E acaba com o rompimento dos Beatles em 10 de abril de 1970. Essa foi a data oficial. Eles já tinham terminado. Isso, o John já tinha saído se separado. Eles só se desquitaram. Eles só se divorciaram nessa data, mas eles já tinham se separado, né? Por fim, o Let It Be, que é o 13º e último álbum da banda. Let It Be é um álbum de estúdio também, né? E ele foi gravado em janeiro de 69 até março, abril, mais ou menos, de 70. Olha só, que eles terminaram praticamente um mês depois que eles lançaram esse disco, né? Isso aí. O álbum foi somente lançado em maio de 70. Aliás, eles já tinham acabado quando o disco foi lançado. Por isso teve um boom, assim, de vendas, porque todo mundo falou, é o último e nunca mais vai ter nenhum. Então, ele foi esgotado, eles tiveram que imprimir mais não sei quantos milhões de cópias lá, porque a galera tava alucinada com esse disco, né? As músicas Let It Be e Get Back foram lançadas como singles no Reino Unido, mais versões diferentes encontradas no álbum. Isso aí. Diferente do single do que foi gravado no disco, né? Exatamente. E em 69, Paul McCartney teve a ideia de gravar esse álbum junto com um documentário chamado Get Back, que é Volte, né, em português, né, a tradução livre, tentativa de resgatar o espírito antigo da banda, só que já tava tudo cagado, já não dava mais. Ele tava, tipo, lançando assim, essa vai ser a nossa volta às raízes, né? McCartney tinha uma grande vontade de ver os Beatles tocando ao vivo novamente, só que essa ideia não agradava o resto da banda, principalmente George Harrison.
que chegou a declarar que estava saindo da banda nessa época, né? John Lennon, sem se importar muito, ameaçou chamar Eric Clapton para pegar o lugar dele nos Beatles, mas o McCartney não quis saber, falou, não, Beatles ou somos nós quatro, não é ninguém. E aí as tretas começaram também nessa época aí para terminarem com a banda, né? O comum acordo deles resolveram gravar esse disco como se fosse ao vivo. Então eles fizeram gravações diferenciadas em lugares, em espaços abertos e com bastante eco, para dar a sensação de um hall grande, né? Isso aí. Como se fosse sido gravado ao vivo. Só que em relação à capa, né? Eles fizeram uma capa igualzinha à capa do Please Please Me, que é um dos primeiros discos dele. É verdade. Com os 4 tiozão lá. É verdade. Só que agora eles estavam mais velhinhos. Mas botaram na mesma disposição, as 4 fotos quadradas compunham a capa do disco, né? Eu destacaria nesse disco aí Across the Universe. Muito boa. Clássico dos clássicos. A própria Let It Be, claro, né? I've Got a Feeling, também muito legal. The Long and Winding Road. Maravilhosa. E a famosa Get Back, né? Maravilhoso disco e maravilhosos são os Beatles. Se não houvesse Beatles, a gente tava ouvindo Beethoven até hoje. Não que Beethoven não seria legal. Claro. Mas Roll Over Beethoven, como diria o Raul Seixas, né? Com certeza. Pra fechar, só uma curiosidade em relação ao Let It Be. O Let It Be, existem 2 versões do Let It Be. O Let It Be clássico que a gente conhece e o Let It Be Naked, que foi lançado nos anos 2000 pelo Paul. Por quê? Porque o Let It Be, como o Marcão disse, as gravações do Let It Be foram muito ruins. O material era muito ruim por causa do lugar, do estúdio, do ambiente. Eles tentaram lançar e não ficava bom. Tanto que o Abbey Road acabou sendo lançado primeiro. E aí o que aconteceu? Eles entregaram na mão do Phil Spector, famoso produtor, para ele deram o material do Let It Be e falaram, dá um jeito de lançar isso aqui, vê o que você consegue fazer. E aí ele mexeu tudo, deu uma Phil Spectorizada e lançou, e aí o Let It Be que a gente conhece. Só que o povo ficou muito puto, o povo odiou isso. Ele ficou cagado de raiva. Ele falou, putz, isso aqui tá com muito eco, tá com muito reverb, não é o que eu quero, não é o que eu pensei. Só que, tipo, ele era voto vencido, porque tava todo mundo puto com ele, e ele lançou-se esse álbum, e aí, anos depois, nos anos 2000 já, ele conseguiu lançar a versão que ele queria, que é a versão crua do Let It Be, que é o Let It Be Naked, que a gente conhece. Existe muita discussão entre os fãs de qual versão é melhor. Eu gosto das duas. Mas, cara, tipo, a versão do Let It Be Naked dá pra você ver a ideia do Paul, o conceito original, que é um pouco diferente daquilo que o Phil Spector fez. Mas enfim, isso é uma discussão pra outra hora. Falar de Beatles é uma coisa simplesmente sensacional e, cara, acho que não tinha jeito melhor da gente terminar esse ano, terminar esse semestre, se não fosse falando de Beatles. Por isso é Beatles Forever, né? Isso aí, Beatles Forever. E a gente vai se despedindo de vocês aí. Eu, principalmente, a maioria de nós aqui, que estamos acabando a ECA esse ano. Esse é o nosso último programa aqui no Geekcast. Pra gente já tá acabando e foi, assim, um negócio simplesmente sensacional. Esperamos que vocês tenham gostado de todo esse trabalho, principalmente desse programa, que foi pra fechar com chave de ouro, certo, gente? Beleza, valeu, obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que acompanhou. É isso, e a gente se vê algum dia aí, beleza? Beleza, abraço. Falou! O melhor da cultura pop.